Olá! Você tem dificuldades de liderar? Eu sou Cristina Gomes e nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre dificuldades de liderança. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas, quando eu gravo vídeo, para mim é difícil eu não estar interagindo aqui com vocês. Então, quando tem uma pessoa na minha frente e me fala, eu tenho dificuldade de liderar, eu extraio mais isso que é dificuldade de liderar para essa pessoa. Então eu gosto muito de perguntar. Mas eu vou passar alguns exemplos aqui para vocês para ajudar aí nessa dificuldade de vocês. Então a primeira coisa é qual é a dificuldade de liderar? Anota aí essas dificuldades suas. Então a gente não pode deixar isso solto, né? Às vezes nós seres humanos temos o hábito de deixar aí frases e palavras soltas. Então, por exemplo, eu quero ser feliz. Isso é solto, né? Então, o que é ser feliz? O que é ser feliz para mim? Então, o que é ser feliz para mim é uma coisa, para você é outra. Então, a gente tem que deixar bem claro as coisas que nós queremos. Eu não canso de repetir isso aqui em vídeo. Então, o que é liderar para você? Qual é a dificuldade de liderança que você tem? Às vezes a gente quer ser aquele líder exemplar, aquele líder perfeito do dia para a noite. E eu não sei se isso acontece, eu nunca ouvi aí, não tenho nenhum case aqui para contar para vocês que alguém se transformou do dia para a noite. Mas eu tenho muitos cases que os líderes se transformaram ao longo do tempo, aí em média de 6 meses, 1 ano, assim, absurdamente. Como? Eles descobrindo realmente quais eram as dificuldades deles. Então, por exemplo, timidez, falta de coragem de dar feedback para a pessoa, falta de coragem de se apresentar bem numa reunião, não saber integrar a equipe. Então, você tem que saber essas dificuldades que você tem. Então, se você tem dificuldade de liderar, anota ali as suas dificuldades e vai tratando uma por uma. Pega da mais fácil para a mais difícil. Então, por exemplo, a hora que você fizer a sua lista, divide o que é mais fácil, o que é mais ou menos e o que é mais difícil. E aí o que você faz? Começa pelo mais fácil. Então, por exemplo, dar feedback. Então, por exemplo, para mim não é tão difícil dar feedback. Para mim tá ali, eu coloquei que é menos difícil, né? E aí você vai lá e começa a dar um feedback por semana. Depois você passa para 2 feedbacks por semana. Ou então timidez em me apresentar em reuniões, ou eu não consigo integrar minha equipe. E aí você vai solucionando isso através do que é menos difícil para você, né? O que você colocar, isso é menos difícil, tem o mais difícil. Então, você escrevendo aí essas dificuldades de liderança para você, tendo consciência, clareza dessas dificuldades, você vai separar ali para você o que é menos difícil do que é mais difícil. E começa a fazer uma ação por semana a partir do que é menos difícil para você, ok? E aí você vai testando. Então é aquela coisa da atitude a gente tem que começar a ter mais atitude, não ficar para trás, não ficar com medo, né? Porque nós temos 2 medos principais aí na vida da gente, que é o medo de não ser suficiente e o medo de não ser amado. Então, se você tá aí com essa dificuldade de liderança por causa de medo, por exemplo, de não ser suficiente, aí é uma hora de você refletir, será que eu não sou mesmo suficiente? Será que eu não tenho tanto recurso, inclusive um recurso de vida aí, que é o recurso mais importante que a gente tem, e eu não estou usando por causa desse medo de não ser suficiente? Então, é muito bom você refletir sobre isso, dessa sua dificuldade de liderar. Coloca no papel, deixa claro, vê se está embutido algum medo aí de você não ser suficiente ou de você não ser amado e enfrenta isso com uma atitude, uma pequena atitude sua aí uma vez por semana, ok? E aí você vai perceber que você vai se transformar numa líder muito mais grandiosa.
Compartilhe esse vídeo aqui com suas amigas para ajudar que elas sejam aí também as melhores líderes, para não ter esse medo aí de liderança. Dê um like aqui se você estiver no Facebook ou então assine o nosso canal no YouTube e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!